Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com você sobre uma promessa que não ficou no passado, uma promessa viva, poderosa e transformadora. Uma palavra que não apenas foi dita, mas que continua ecoando até hoje no coração de todo aquele que crê. Jesus, após a ressurreição, não deixou seus discípulos perdidos, não os abandonou à própria sorte, não os deixou apenas com lembranças ou ensinamentos. Ele fez algo muito maior. Ele prometeu poder, não um poder humano, não uma força emocional passageira, mas o poder do Espírito Santo, a presença viva de Deus habitando dentro daqueles que creem. Isso muda tudo. Porque quando entendemos isso, percebemos que a vida cristã não é sobre tentar ser forte sozinho, não é sobre esforço humano tentando alcançar o divino, é sobre o divino descendo até o humano e transformando tudo de dentro para fora. Muitos vivem a fé como se fosse um peso, como se fosse uma obrigação difícil, cheia de regras, cheia de cobranças. Mas essa não é a essência do Evangelho. O Evangelho é poder, o Evangelho é vida, o Evangelho é transformação. Jesus disse que receberíamos poder. Isso significa que existe algo disponível para você hoje, algo real, algo que muda pensamentos, cura feridas, fortalece o coração cansado, renova a esperança e acende uma chama que não pode ser apagada pelas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez o seu coração esteja cansado, desanimado, sem forças. Talvez você tenha começado cheio de fé, mas ao longo do caminho foi se enfraquecendo, foi se distraindo, foi perdendo o foco. Mas essa promessa não mudou. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre aqueles que buscam. O poder de Deus continua disponível para aqueles que se abrem. A presença de Deus continua transformando vidas todos os dias. E esse poder não é apenas para sentir algo, não é apenas para viver experiências momentâneas. Esse poder tem um propósito: ser testemunha. Isso significa que a sua vida começa a falar. Suas atitudes começam a refletir algo diferente. Sua forma de viver começa a apontar para Deus. Mesmo sem perceber, você começa a impactar pessoas, a levar luz onde antes havia escuridão, a levar esperança onde havia desespero. Ser testemunha não é apenas falar, é viver. É quando alguém olha para você e percebe que existe algo diferente. É quando, mesmo em meio às lutas, você permanece firme. É quando, mesmo em meio às dificuldades, você continua confiando. É quando, mesmo sem entender tudo, você escolhe não desistir. Isso não vem de você, isso vem do Espírito. E é por isso que Jesus não mandou os discípulos saírem imediatamente. Ele disse para esperarem, porque sem o Espírito, até a melhor intenção se torna fraca, mas com o seu Espírito, até a pessoa mais simples se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Talvez hoje você esteja mais na posição de quem observa do que de quem vive. Talvez você esteja apenas olhando, ouvindo, acompanhando, mas ainda não experimentou esse poder de forma real. E está tudo bem reconhecer isso. O que não pode acontecer é permanecer assim. Existe mais para você. Existe uma vida mais profunda, mais cheia, mais viva em Deus. Existe um nível de intimidade que você ainda não experimentou. Existe um propósito que ainda não foi totalmente despertado dentro de você. E tudo começa com um coração disponível. Não é sobre ter tudo perfeito. Não é sobre saber tudo. Não é sobre ser digno. É sobre se abrir. É sobre dizer: Deus, eu preciso de ti. Eu não quero viver apenas de aparência. Eu não quero apenas saber sobre o Senhor. Eu quero viver contigo de verdade. Quando essa oração é sincera, algo começa a acontecer. O Espírito Santo começa a agir, começa a trazer direção, começa a gerar sensibilidade espiritual, começa a transformar pensamentos, alinhar desejos, fortalecer decisões. E aos poucos, aquilo que antes era difícil começa a se tornar natural. Aquilo que antes parecia impossível começa a acontecer. Aquilo que antes era apenas teoria começa a se tornar realidade. Você começa a perceber Deus nos detalhes, começa a sentir paz em meio ao caos, começa a ter força onde antes havia fraqueza. E então, sem perceber, você já não é mais o mesmo. E isso não para em você. Porque quem recebe esse poder não consegue guardar para si. É como um fogo que se espalha. É como uma luz que não pode ser escondida.
É como uma fonte que transborda. Você começa a falar de Deus de forma natural, começa a compartilhar o que viveu, começa a ser resposta na vida de outras pessoas. E é assim que o reino de Deus avança, não apenas através de grandes eventos, mas através de vidas transformadas que impactam outras vidas. Talvez você pense que não tem muito a oferecer. Talvez você ache que sua história não é importante, que sua voz não faz diferença, mas Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Uma vida rendida nas mãos de Deus pode alcançar lugares que você nunca imaginou. Pode tocar pessoas que você nunca pensou. Pode fazer diferença de formas que você nem consegue ver agora. Por isso, hoje eu te faço uma pergunta sincera. O seu coração está apenas observando ou está disposto a viver? Você quer apenas ouvir sobre Deus ou quer experimentar o poder dele na sua vida? Porque existe um momento na caminhada em que não basta apenas saber, é preciso se entregar. E quando essa entrega ela acontece, tudo muda. A fé deixa de ser algo distante e passa a ser algo vivo. A presença de Deus deixa de ser uma ideia e passa a ser uma realidade. A caminhada deixa de ser pesada e passa a ser guiada. E mesmo que existam desafios, mesmo que existam lutas, você não caminha mais sozinho. O Espírito Santo está com você, te fortalecendo, te guiando, te ensinando, te sustentando. Hoje pode ser o dia de um novo começo na sua vida. Hoje pode ser o dia em que você decide sair da posição de espectador e entrar naquilo que Deus tem para você. Hoje pode ser o dia em que você diz: eu quero esse poder, eu quero essa presença, eu quero viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Porque o poder que Jesus prometeu não foi algo momentâneo, não foi algo limitado a um único dia ou a uma única experiência isolada. É uma fonte contínua, é um rio que nunca seca. É uma presença que permanece, que sustenta, que renova a cada manhã todo aquele que decide permanecer conectado com Deus. Muitos começam cheios de entusiasmo, cheios de fé, cheios de expectativas. Sentem a presença de Deus de forma intensa, vivem momentos marcantes, têm experiências que tocam profundamente o coração. Mas, com o passar do tempo, as distrações da vida, as preocupações do dia a dia, as pressões, as decepções e até o cansaço emocional vão tentando apagar essa chama. E sem perceber, aquilo que antes queimava forte passa a ser apenas uma lembrança distante. A oração que antes era constante se torna rara. A presença que antes era buscada se torna secundária. A fé que antes era viva começa a esfriar. Mas hoje o Espírito Santo te chama de volta. Te chama de volta à intimidade verdadeira. Te chama de volta ao lugar secreto, onde não há aparência, onde não há distração, onde só existe você e Deus. Te chama de volta à dependência total, ao lugar onde você reconhece que sem Ele você não pode, mas com Ele tudo se torna possível, porque é nesse lugar que o poder é renovado, não é na força humana que você vai conseguir permanecer firme, não é apenas na disciplina, na motivação ou no esforço pessoal que você vai vencer as batalhas mais profundas da alma. Existe uma dimensão espiritual que só pode ser acessada através da presença de Deus. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de lutar sozinho, para de tentar resolver tudo com suas próprias forças, para de carregar pesos que não foram feitos para você carregar e começa a descansar em Deus. Começa a confiar mais, começa a ouvir mais a voz dele, começa a perceber direções que antes não percebia, começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual que te guia até mesmo nos detalhes mais simples da vida. E isso muda completamente a forma como você vive, porque não se trata mais apenas de reagir às circunstâncias, mas de viver guiado pelo Espírito em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Talvez hoje você esteja enfrentando decisões difíceis. Talvez exista confusão no seu coração. Talvez você esteja tentando entender qual caminho seguir, qual direção tomar, o que fazer diante de situações que parecem não ter resposta. E muitas vezes a tendência é tentar resolver tudo na mente, pensar mais, analisar mais, buscar respostas humanas para questões espirituais. Mas existe um caminho melhor. A resposta está em se aproximar mais de Deus. O Espírito Santo é conselheiro. Ele orienta, ele ensina, ele revela aquilo que está oculto. Ele traz paz quando tudo parece confuso.
Ele direciona quando tudo parece incerto. Mas para ouvir essa voz, é necessário silenciar outras vozes. É preciso diminuir o barulho do mundo, é preciso desacelerar, é preciso abrir mão, por alguns momentos, da pressa, das distrações, das preocupações constantes e simplesmente estar na presença de Deus. E quando você faz isso, algo começa a acontecer de dentro para fora. Você começa a passar a sentir paz mesmo antes da resposta chegar. Começa a experimentar segurança mesmo sem entender tudo. Começa a caminhar com confiança mesmo sem enxergar o caminho completo. Isso é viver no Espírito. E mais do que isso, você começa a perceber que Deus começa a te usar de maneiras que você nunca imaginou. Às vezes, através de uma palavra simples, você alcança alguém que estava precisando exatamente daquilo. Às vezes, através de uma atitude silenciosa, você impacta uma vida profundamente. Às vezes, apenas com sua presença, você leva paz a ambientes onde antes havia tensão. Porque quando o Espírito Santo habita em você, Deus trabalha através de você. E isso não depende de títulos, não depende de reconhecimento, não depende de status ou posição, depende de entrega. Deus usa quem está disponível, Deus se manifesta através de quem decide dizer sim, mesmo sem entender tudo, mesmo sem se sentir pronto, mesmo sem se achar suficiente. E talvez o que esteja faltando hoje não seja mais conhecimento, não seja mais oportunidades, não seja mais capacidade. Talvez o que esteja faltando seja um nível mais profundo de rendição, um coração totalmente aberto, uma decisão verdadeira, um passo de fé mais firme. Porque quando você se entrega de verdade, o sobrenatural começa a acontecer. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Caminhos que pareciam inexistentes começam a surgir. Situações que pareciam perdidas começam a ser restauradas. E não porque você tem controle, mas porque Deus está no controle. E isso traz descanso para a alma. Saber que você não precisa ter todas as respostas. Saber que você não precisa controlar tudo. Saber que existe um Deus que cuida de cada detalhe, que guia cada passo, que sustenta você mesmo nos dias mais difíceis. E esse Deus não apenas cuida de você, mas também te chama. Te chama para viver algo maior. Não uma vida comum, não uma fé superficial, não uma caminhada vazia ou automática, mas uma vida cheia da presença, cheia do poder, cheia da direção do Espírito Santo, uma vida que impacta outras vidas, que leva luz onde há escuridão, que leva esperança onde há desânimo, que glorifica a Deus em cada detalhe, mesmo nas coisas simples. E talvez hoje seja o momento de você parar e refletir com sinceridade. Você tem vivido cheio dessa presença ou apenas sobrevivendo espiritualmente? Você tem buscado a Deus com intensidade ou apenas quando sobra tempo? Você tem permitido que o Espírito Santo te guie ou ainda tenta controlar tudo sozinho? Essas perguntas não são para te acusar, são para te despertar. Porque sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para voltar ao primeiro amor. Sempre há tempo para reacender a chama que talvez tenha se enfraquecido ao longo do caminho. E Deus está pronto. Pronto para te receber. Pronto para te renovar. Pronto para te encher novamente com a presença dele. Não importa como você chegou até aqui. Não importa o que ficou para trás. Não importa quantas vezes você errou, falhou ou se afastou. O que importa é a sua decisão agora. Decida se aproximar. Decida buscar com sinceridade. Decida se render completamente. E você vai ver o agir de Deus na sua vida de uma forma nova, profunda e real. Você vai experimentar um nível de intimidade que talvez nunca tenha vivido antes. Vai perceber a presença de Deus nos detalhes, nas pequenas coisas, nos momentos simples do dia a dia. E aos poucos você vai perceber que já não é mais o mesmo. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, tudo muda. A forma de pensar muda, a forma de reagir muda, a forma de falar muda, a forma de enxergar a vida muda. E o mais importante, o coração muda. Ele se torna mais sensível à voz de Deus, mais cheio de amor pelas pessoas, mais firme na fé, mais alinhado com a vontade de Deus. E isso naturalmente começa a transbordar. Você se torna luz, você se torna instrumento, você se torna resposta na vida de outras pessoas. Por isso, não se contente com pouco, não aceite uma vida espiritual rasa, não se acomode em uma fé distante. Existe mais, existe profundidade, existe intimidade,
Existe poder disponível para você hoje, basta se abrir, basta desejar, basta se entregar e Deus fará o restante. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários. Eu quero viver no poder do Espírito Santo. E que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, renove a sua fé, encha você com a presença do Espírito Santo e te levante como uma testemunha viva do amor, da graça e do poder de Deus. Que a sua vida transborde luz, que seus passos sejam guiados, que sua fé seja fortalecida e que, por onde você passar, o nome do Senhor seja glorificado. E que você nunca mais viva apenas olhando, mas vivendo plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. Amém.